Hoje a gente vai desvendar um mistério que talvez você nem sabia que existia. Por que os insetos são os heróis desconhecidos do nosso planeta? É isso aí, aqueles bichinhos que você vê por aí, que às vezes te dão um susto ou até causam um certo nojinho, são essenciais para a vida na Terra. Parece loucura, né? Mas e se eu te disser que sem os insetos a gente não teria chocolate, pizza, nem frutas no café da manhã? As coisas começam a ficar sinistras, né? A real é que, por menor que sejam, os insetos são responsáveis por funções vitais para o equilíbrio do planeta. E nesse vídeo, vamos entender direitinho o porquê. Então, prepare o seu inseticida caseiro de ervas, porque hoje vamos mergulhar no mundo microscópico e fascinante dos insetos. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Quem aqui gosta de mel? E de frutas suculentas, legumes fresquinhos e flores coloridas? Então, pode agradecer às abelhas. Essas operárias incansáveis são as rainhas da polinização, um processo fundamental para a reprodução das plantas. É como se fosse um Tinder do mundo vegetal, saca? As abelhas, com seus pelos e patinhas cheios de pólen, vão de flor em flor, garantindo que a vida continue a florescer. Mas não são só as abelhas que mandam bem nesse quesito, não. Borboletas, vespas, besouros e até moscas também dão uma mão, ou melhor, uma asa, na polinização. E a importância disso é colossal. Cerca de 75% das culturas alimentares do mundo dependem, de alguma forma, desses insetos polinizadores. E se eu te contar que essa galera que garante a nossa comida está desaparecendo? Pois é, a triste realidade é que o uso de agrotóxicos, a destruição de habitats naturais e as mudanças climáticas estão dizimando populações inteiras de insetos polinizadores. A coisa é tão séria que sem os polinizadores, a produção agrícola mundial entraria em colapso em poucas décadas. Imagine só, prateleiras vazias nos supermercados, falta de alimento, caos total. É um futuro distópico que ninguém quer, né? E quem é que limpa a sujeira do planeta? Você já parou para pensar quem faz a faxina na natureza? Quem garante que a gente não esteja soterrado em folhas mortas, cocô de animal e restos de comida? A resposta vai te dar um pouco de aflição, mas também admiração. Os insetos. Besouros, baratas, formigas, larvas, moscas. A lista é grande e não muito glamurosa. Mas acredite, esses bichinhos são essenciais para a decomposição da matéria orgânica. Eles são como os garis invisíveis do planeta, trabalhando dia e noite para reciclar tudo o que morre e transformar em nutrientes para o solo. E por que essa reciclagem toda é tão importante? Sem os insetos decompondo a matéria orgânica, o acúmulo de lixo biológico seria catastrófico. Imagine o cheiro, as doenças, o caos. Mas, mais do que isso, a fertilidade do solo estaria comprometida. Os nutrientes liberados pela ação dos insetos são essenciais para o crescimento das plantas, que por sua vez alimentam os animais, e por aí vai. É a teia da vida, a roda gigante da natureza. E os insetos são peças fundamentais para que tudo funcione em perfeita harmonia. Preparados para uma viagem gastronômica exótica? Se você pensou em insetos, acertou! Pode parecer estranho para alguns, mas em várias partes do mundo, insetos são iguarias culinárias. É isso aí. Larvas crocantes, gafanhotos temperados, formigas suculentas, tudo parte de uma dieta rica em proteínas e nutrientes. Pode parecer nojento à primeira vista, mas pense comigo. E camarão, a gente come, né? E caranguejo? Pois é, na natureza, a linha entre o que é comida e o que não é pode ser bem tênue. Insetos são ricos em proteínas, ferro,
zinco e outros nutrientes essenciais. Em muitos países, são consumidos há séculos. Na Tailândia, por exemplo, gafanhotos fritos são vendidos nas ruas como petiscos. No México, o escamol, feito com larvas de formigas, é considerado uma iguaria. E no Japão, larvas de vespas são conservadas em soja e servidas com arroz. A verdade é que, com um pouco de criatividade, os insetos podem ser preparados de diversas maneiras deliciosas. Então, da próxima vez que vir um inseto, em vez de pensar em esmagar, pense em temperar. Brincadeira, galera? Mas falando sério, a entomofagia, que é o nome dado ao consumo de insetos por humanos, pode ser uma alternativa sustentável para alimentar a população mundial no futuro, além de ser uma experiência gastronômica única e, quem sabe, deliciosa. A população mundial não para de crescer, e a produção de alimentos precisa acompanhar esse ritmo acelerado. Só que a pecuária tradicional, além de consumir muitos recursos naturais, ainda contribui para o desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa. É aí que os insetos entram como uma alternativa promissora. Criar insetos exige muito menos espaço e água do que criar bois, porcos ou frangos. Além disso, eles se reproduzem rapidamente e convertem alimento em proteína de forma muito mais eficiente. Para produzir a mesma quantidade de proteína, os insetos precisam de muito menos comida do que os animais que estamos acostumados a comer. E não para por aí. A produção de insetos também gera uma quantidade muito menor de gases de efeito estufa, contribuindo para combater as mudanças climáticas. É ou não é uma solução que merece ser levada a sério? Claro, ainda existem desafios a serem superados, como a resistência cultural ao consumo de insetos em algumas partes do mundo. Mas com informação e conscientização, podemos mudar essa percepção e transformar os insetos em um alimento popular e acessível a todos. E se eu te disser que a cura para doenças graves pode estar escondida no veneno de um inseto? Parece coisa de filme de ficção científica, mas a ciência está descobrindo cada vez mais o potencial medicinal dos nossos amigos de 6 patas. Por milênios, a medicina tradicional de diversas culturas utilizou insetos e seus componentes para tratar doenças. E a ciência moderna está começando a desvendar os segredos por trás dessas práticas ancestrais. O veneno de abelhas, por exemplo, tem sido estudado por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Mas não são só as abelhas que guardam segredos medicinais. O veneno de algumas espécies de aranhas, escorpiões e até mesmo de lagartas contém compostos com potencial para tratar doenças cardíacas, neurológicas e até mesmo o câncer. E não para por aí. As propriedades antibacterianas e antifúngicas de algumas substâncias encontradas em insetos também são promissoras no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. A natureza é realmente um laboratório incrível, e os insetos são como pequenos químicos cheios de surpresas. Sim, você ouviu direito. As moscas, frequentemente vistas como criaturas nojentas, também podem ter um lado curandeiro. A terapia larval, acredite ou não, é um tratamento médico que utiliza larvas esterilizadas de moscas para limpar feridas e acelerar a cicatrização. Parece bizarro? Pode até ser, mas essa técnica já era utilizada na antiguidade e voltou a ser utilizada na medicina moderna com resultados impressionantes. As larvas se alimentam de tecido morto e bactérias presentes nas feridas, limpando-as de forma eficaz e promovendo a regeneração da pele. Estudos mostram que a terapia larval pode ser eficaz no tratamento de feridas crônicas, como úlceras diabéticas e feridas infectadas, que não respondem bem a outros tratamentos. As enzimas presentes na saliva das larvas possuem propriedades antibacterianas e ajudam a dissolver o tecido necrosado, acelerando o processo de cura. A utilização de insetos na medicina é um campo em constante desenvolvimento, com um potencial enorme para revolucionar a forma como tratamos diversas doenças.
Quem diria que os insetos, além de tudo, também mandam bem na engenharia? É sério. As formigas, por exemplo, são verdadeiras mestras de obras da natureza. Já parou para pensar como aquelas formiguinhas minúsculas constroem formigueiros gigantes e super complexos? E não é qualquer buraco no chão, não. Estamos falando de verdadeiras metrópoles subterrâneas, com sistemas de túneis interligados, câmaras para armazenar comida, berçários para as larvas e até mesmo sistemas de ventilação. É como se cada formigueiro fosse uma cidade subterrânea, perfeitamente organizada e funcionando em perfeita harmonia. E o mais impressionante é que elas fazem tudo isso sem nenhuma trena, planta ou engenheiro-chefe. É tudo baseado em instinto, trabalho em equipe e muita comunicação. As formigas se comunicam através de feromônios, substâncias químicas que elas liberam no ambiente e que são captadas pelas outras formigas. Incrível, né? É como se elas tivessem um WhatsApp químico super eficiente. E essa organização toda não serve só para deixar o formigueiro bonito, não. Essa estrutura complexa é fundamental para a sobrevivência da colônia. Os túneis e câmaras são construídos de forma estratégica para garantir a temperatura e umidade ideais, proteger a colônia de predadores e facilitar o transporte de alimentos. É ou não é uma obra de arte da engenharia natural? E não são só as formigas que arrasam na engenharia, não. As abelhas também são famosas pelas suas construções impressionantes, os favos de mel. Essas estruturas hexagonais, feitas de cera, são verdadeiras obras-primas da geometria. Sabiam que o formato hexagonal é o que permite armazenar a maior quantidade de mel usando a menor quantidade de cera possível? É otimização de recursos levada a sério. E se você acha que já viu de tudo em termos de construções de insetos, prepare-se para conhecer os cupins. Esses caras são os verdadeiros titãs da arquitetura do mundo dos insetos. Seus cupinzeiros podem chegar a ter mais de 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares, e abrigar milhões de indivíduos. É como se fosse uma cidade vertical, com diferentes níveis interligados por um sistema complexo de túneis e passagens. Mas o mais legal é que essas construções gigantescas são, na verdade, super sustentáveis. Os cupins usam terra, saliva e excrementos para construir seus lares, materiais 100% naturais e biodegradáveis. Além disso, os cupinzeiros são projetados para regular a temperatura e a umidade internas, criando um microclima perfeito para a sobrevivência da colônia, mesmo em condições climáticas extremas. É como se eles tivessem inventado o ar-condicionado natural há milhões de anos. E a gente aqui, se achando o máximo com nossos prédios e arranha-céus, né? Os insetos estão aí há milhões de anos, mostrando que é possível construir grandes coisas com poucos recursos, usando a inteligência coletiva e respeitando o meio ambiente. Até agora vimos como os insetos são incríveis, essenciais para o planeta e como podemos até aprender com eles. Mas infelizmente nem tudo são flores. A verdade é que a gente está vivendo um momento crítico, o declínio global dos insetos. Nossos pequenos heróis estão desaparecendo a uma taxa alarmante. E a culpa, adivinhem só, é de quem? Sim, nós mesmos. O jeito como a gente tem tratado o planeta está levando várias espécies de insetos à extinção. O uso excessivo de agrotóxicos nas plantações, por exemplo, é um dos principais vilões dessa história. É como se a gente estivesse bombardeando os insetos com armas químicas, sem dó nem piedade. E não para por aí. A poluição do ar e da água, o desmatamento e a fragmentação de habitats naturais também contribuem para esse cenário catastrófico. É como se a gente estivesse destruindo as casas e as fontes de alimento dos insetos, sem se importar com as consequências. E o pior é que, ao destruir os insetos, estamos destruindo a nós mesmos. Lembram que os insetos são essenciais para a vida no planeta? Então, sem eles, a gente não teria polinização, o que significa que não teríamos frutas, legumes e diversos outros alimentos. Sem insetos decompondo a matéria orgânica, o planeta ficaria soterrado em lixo. E sem insetos para alimentar outros animais, a cadeia alimentar entraria em colapso.
é um efeito dominó devastador. A gente precisa entender que a nossa relação com a natureza não é de superioridade, mas sim de interdependência. Cada espécie, por menor que seja, tem um papel fundamental no funcionamento do planeta. E quando a gente afeta o equilíbrio dos ecossistemas, estamos colocando em risco a nossa própria sobrevivência. A boa notícia é que ainda dá tempo de reverter esse cenário, mas a gente precisa agir agora, e com urgência. É preciso repensar o nosso modelo de produção e consumo, reduzir o uso de agrotóxicos, proteger os ecossistemas naturais e investir em pesquisas para entender melhor e proteger a biodiversidade dos insetos. E cada um de nós pode fazer a sua parte. Podemos começar consumindo produtos orgânicos, plantando árvores e flores que atraem insetos polinizadores, reduzindo o consumo de carne e, claro, espalhando a mensagem para que mais pessoas se conscientizem sobre a importância de proteger os insetos. Lembrem-se, o futuro do planeta está em nossas mãos. Se a gente continuar no ritmo atual, o planeta vai continuar girando, mas a vida como a gente conhece pode não existir mais. E aí, qual futuro a gente quer construir? Um futuro sem abelhas, sem borboletas, sem o canto dos grilos? Ou um futuro com mais verde, mais vida e mais respeito pela natureza? A escolha é nossa. Os insetos são essenciais, não só para as plantas e animais, mas para toda a vida na Terra. Eles sustentam o equilíbrio ecológico, mantêm o solo fértil, garantem a comida no nosso prato e até inspiram soluções para o futuro da humanidade. Agora que você conhece a importância dessas criaturinhas incríveis, que tal olhar para elas com mais respeito e curiosidade? Os insetos nos mostram que o tamanho não define a importância. Mesmo os menores seres podem transformar o mundo ao seu redor. E com a gente é igual. Pequenas atitudes, quando feitas com consistência, têm o poder de gerar grandes impactos. Seja uma abelha na sua comunidade, espalhe ideias, floresça onde estiver e ajude a manter o equilíbrio ao seu redor.